Este programa é livre para todos os públicos. Cada vez que a gente se encontra, a gente tem uma experiência marcante, não é verdade? Eu aqui, você aí, o nosso convidado ou a nossa convidada de cada dia, nós sempre temos uma experiência marcante porque cada vez que os nossos convidados começam a nos provocar na sua própria história, nós sempre somos colocados como que contra a parede para podermos responder frente aos desafios que todos nós passamos. A vida, cada um de nós tem a sua, mas porque foi da vontade de Deus, a vida dos outros sempre nos provocam e principalmente não apenas a uma conversão, mas a uma perseverança no caminho do Senhor, independente daquilo que a gente viva. Eu sempre gosto de trazer, e você já sabe muito bem disso, que nós estamos no programa Gente de Fé e não no programa PHN, claro, nada contra o Peter, mas o programa PHN é aquele programa que traz aquela trombada que a pessoa teve com Jesus e mudou de vida. E aí a pessoa passa por lá, vive uns aninhos e cai aqui no programa Gente de Fé para dizer como é que está sendo a sua fé. E é por isso que hoje nós vamos conversar com o Márcio Santos. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. Deus te abençoe. E eu já lanço essa pergunta assim, porque é a primeira vez que eu começo o programa dessa forma. Como é que vai a sua fé, Márcio? Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Padre. Obrigado pela acolhida. Muito bom estar aqui. O senhor é uma simpatia. Muito obrigado. Muito obrigado. A minha fé está firme sobre a rocha, Padre. Graças a Deus, com olhos fitos no Senhor. As diversidades da vida vêm forte às vezes. Estou vivendo um momento um tanto conturbado, mas firme na minha fé. Isso, graças a Deus. Nós estamos, você pode estar vendo esse programa em 2023, né? Mas nós estamos gravando esse programa em 2022. E não tem problema nenhum você saber que exatamente hoje, né, a esposa do Márcio, como é o nome dela? Juliana. A Juliana, ela está internada, né, numa maternidade aqui em São Paulo, porque o que houve com a sua esposa? Ela está sob cuidados porque ela teve um rompimento precoce da bolsa. Eu não sei o nome técnico disso, mas ali no 4º mês ela rompeu a bolsa. E graças a Deus não houve um aborto, porque seria natural com o rompimento da bolsa ela ter contração e um aborto, mas Deus preservou nisso também. Nós fomos à maternidade e de lá ela não pode sair até o Gabriel nascer, se Deus quiser. Se Deus quiser, nascerá ali para janeiro ou fevereiro de 2023. Que bom. Então pode ser que você esteja assistindo esse programa e o Gabriel já tenha nascido. Mas aqui, hoje, quando estamos gravando, o Márcio, o pai, está aqui também, meio que apreensivo. Então todos nós também nos colocamos em oração pelo Márcio, pela Juliana e pelo Gabriel. Né? Amém. E o Gabriel é o sexto. Sexto. Temos um no céu e 4 meninos lá em casa. Olha que coisa. O Murilo, o Eduardo, deles? o Pedro e o João. O Murilo tem 16. O Eduardo tem 10, o Pedro tem 9 e o João fez 4. Comemoramos 2 aniversários lá na maternidade com a Juliana já, porque já tem 1 mês e 15 dias que ela está lá, né? E são todos meninos? Todos meninos. E o Gabriel é o nosso 6º menino, porque o que foi para o céu nós não tivemos a oportunidade de saber o sexo. Mas, com certeza, temos mais um menino lá intercedendo por nós. Olha que coisa boa. Então a Juliana é uma rainha no meio de 6 homens. Exatamente. Nós fazemos reverência o tempo inteiro lá em casa. É uma rainha. Muito bem, Márcio. Já que nós contextualizamos a situação, porque até em respeito à sua situação atual, né? Mas quem é você? De onde você vem? O que você traz aí para nos provocar, como eu dizia no começo do programa? Sou Márcio, né? Tenho 48 anos, sou advogado, sou bacharel em teologia, sou fundador de uma comunidade e pai de 6 meninos, né? Então, a minha vida, tudo fiz isso com Deus, graças a Deus, depois que o conheci. Então, sou essa pessoa, de uma família também de quatro irmãos, ali somos 2 meninos e 2 meninas.
nasci num berço muito pobre, não sei se já vou testemunhando, padre. Claro, num berço aquilo muito que eu falo pobre. sempre para os meus convidados. O programa é seu, eu estou aqui só como espectador, como admirador do programa. Não faça isso, que eu falo igual o homem do saco, da cobra. Quando for para terminar, eu falo, basta, para. Então, uma família muito pobre, meu pai pedreiro, semi-analfabeto, minha mãe também. Não católicos, mas católicos de morar no interior da Bahia, ter missa de vez em quando. Graças a Deus tivemos a graça de sermos batizados, tudo isso. Eu nasci lá. Saí de lá com 9 meses para cá. Que lugar? Uma cidadezinha pequena chamada Caldeirão Grande, que é perto de Jacobina. Uma outra cidade também não é tão grande. É bem interior, bem sertão. Então, padre... É sul da Bahia, né? Eu acho que chega a ser perto já lá de cima, então acho que é mais para norte. Não, estou confundindo Jacobina de Minas Gerais. É bem lá em cima, bem longe, né? É bem longe mesmo. Então viemos para cá, eu bem pequeno, família muito migrantes, né? Meu pai, pedreiro, e uma família católica de rezar o terço, Ave Maria, e na missa quando dava, e na Aparecida sempre, né? Em excursões. Mas de uma fé muito forte, de valores muito fortes. Meu pai muito bem educado no sentido de educar os filhos, então nós tínhamos o respeito de tomar a bênção, de sempre comermos juntos à mesa, de respeitar o pai e a mãe, de rezar nos momentos que se precisava rezar mesmo, e de ir à missa quando eles também iam. Então muitos valores que a gente vim trazendo desde pequeno, trouxe, tanto é quando a Juliana me conheceu, minha esposa, ela achava estranho, ela teve um choque, porque é uma outra geração, outra realidade paulista, e via aquilo lá em casa, que as coisas que a gente trazia há muito tempo, e ela foi incorporando aquilo. Hoje em casa meus filhos também gostam muito de participar dessas coisas. Essa é a minha história de família. Casado já? De casado nós estamos, o Murilo tem 16, são 18 anos de casado, 19 fizemos agora em outubro. 19 anos de casado. Eu sempre gosto de perguntar, principalmente para os homens, porque os homens sempre gostam, tem que fazer as contas assim, né? A mulher já responde, papufo. Sei não. A mulher já responde sempre assim, 18 anos, 9 meses e 5 dias. E algumas horas. E algumas horas. É impressionante. O homem já é um pouquinho mais complicado. Peraí, tem que ligar sempre com uma coisa e uma outra. O Murilo me faz lembrar porque ele nasceu no dia 4 de outubro, que foi o dia que a gente casou. Nasceu de parto normal. Tem uma história bonita, mas contamos uma outra ocasião, no dia 4 de outubro. Então, a gente casou no dia 4, ele nasce no dia 4, depois de 3 anos de casado. Então, a conta não é tão complexa. Difícil, né? 3 anos, pronto. Você tem 17, sempre vai ser assim, né? Então, 17, 20, vai ser sempre assim. Isso, exatamente. Mas é essa experiência que você faz com Deus desde pequeno, desde como é que eu vou dizer assim? Desde o berço, né? Porque você já adiantou que você é fundador de uma comunidade e tal, mas isso foi sendo ali gerado desde pequeno, né? Mas quais algumas experiências que você pode dizer assim que foram marcantes nessa sua experiência de ser um homem de Deus, que foi a sua fala no comecinho? Pois né? não. Para eu chegar, vamos dizer assim, numa definição mesmo, no encontro pessoal e de me engajar, padre, de criança, como eu disse, a minha família sempre foi muito acolhedora, então minha casa sempre foi muito movimentada, tal, mas tivemos algumas coisas que atrapalharam ali. Meu pai acabou encontrando um novo amor numa certa altura da vida, que foi o álcool, e ali ele se enveredou muito nisso e ficou mesmo dependente. Então isso foi um impacto. Eu já estava ali indo para a minha adolescência. Como eu disse, minha vida de igreja não era muito forte. Eu tinha valores, mas não era de frequentar, não era de igreja. Então isso abalou muito, porque quase fez com que meus pais se separassem. Porque lá em casa nós não tínhamos muita coisa, eram muito pobres, faltava tudo, mas não faltava o amor. Se ali acaba o amor, se acaba o matrimônio, eu via que ali romperia tudo que poderia ainda sustentar a nossa vivência, a nossa família. Então isso, eu vi a mão de Deus muito forte ali, porque meu pai, depois de 10 anos como alcoólatra mesmo, vou dizer expressamente, uma experiência de amor, uma conversa entre eu e ele, não simples, não fácil, difícil, mas eu falei a ele que o amava e que ele parar de beber, e ali ele fez um esforço, parou de beber por causa do amor, não precisou de nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de clínica. Simplesmente então, uma decisão. Uma decisão por amor, pelos filhos, pela família. Então, esses fatos ali na adolescência, também depois de um certo tempo descobri a situação da minha irmã, com uma leucemia muito séria,
e engravidou fora do casamento, uma confusão, achei que ia dar tudo errado. Mais uma vez Deus agiu lá em casa e meu pai foi acolhedor. Então essas coisas foram me alertando, me mostrando. E nesse meio tempo minhas irmãs começaram a frequentar a igreja para valer. Minhas irmãs, as mulheres, né? Sim. Sempre as mulheres. Sempre elas começaram lá, aí num grupo de jovens. Só que ela ia todo domingo, não costumava ir, meu irmão mais velho. Isso me alertou. Falei, tem alguma coisa que... As meninas estão com, essas meninas com namoricos na igreja. Com aprontando alguma, né? Aprontando alguma. Tinha o irmão mais velho da mulher. Sim. Fui lá e vi que não era isso, que era muito bom, que as pessoas se entendiam, que ali falava-se coisas boas, tinham momentos de descontração, de oração. Não era... Era um clubão, mas muito bom, que falava-se de Deus, fazia uma partilha ali. Aí eu fiquei indo, frequentando, comecei a entender um pouco mais. Falei, olha, vou ver o que acontece aqui. Nesse meio tempo, só para contextualizar, lá é periferia, extremo sul da zona sul de São Paulo. Perigoso, onde tem músicas de rapper, de Racionais, que falam dos bairros da gente lá, e muito perigoso, muitos amigos foram para o Carandiru, morreram, poucos, infelizmente, conseguiram um encontro com Deus, ou mesmo se ajeitar na vida e seguir. Então, uma realidade de periferia muito dura, muito, muito difícil, meus amigos se perdendo também naquilo, e, claro, a ausência de Deus, né, padre, a ausência do amor, a ausência da presença de Deus. Então, nesse contexto, e minhas irmãs começando a participar e participando disso, e olhando aquilo e vendo toda essa realidade, tudo ao meu redor, que tudo é oferecido, né? Tudo chega a nós, o mal se aproxima muito rápido. E aí eu fui querendo entender e me aproximando delas e me aproximando de Deus. Só que eu não entendia nada, né? E já cheguei grande, já era adolescente, já adulto praticamente. E as minhas irmãs foram fazer primeira comunhão, essa coisa toda, e eu não sabia. Só ia à missa, mas não podia comungar. A gente, quando não tem Deus e quando acha um pouco bastante, dependendo do que está acontecendo. Claro. E naquela época não era como hoje, tantas músicas, tanta diversidade lá, não. Eram sempre aquelas músicas do Cantando a Libertação e assim vai. Então eram meio as senhorinhas. Então a gente que é jovem não se sentia tão atraído. E por essa realidade de ser tão pobre, já existia canção nova, já existia tudo isso, mas não chegava de verdade, não chegava até aquelas regiões ali. Não sei, porque o sinal também precisava de parabólica, umas coisas que não chegavam naquela região. Então nós não tínhamos... não eram canais abertos, exato, né? Porque exato. Tinham várias opções, mas a princípio era, digamos assim, apenas para uma parte que tinha condições ou de ter TV a cabo, exato, na época, né, TV paga. Mas não chegava. Ou nem chegava. Cabo não chegava lá, porque era possível que cabeasse, tinha que cabear levar os carros. Era uma realidade complicada, não tinha mesmo. Então, inclusive, a gente falava que as coisas de diocese sempre chegava por último, já tinha acabado quando chegava lá. Então as coisas eram bem escassas, eram bem difíceis. Então demorou um pouco. A diocese é Campo Limpo. E eu estou ali no extremo sul, entre Embu-Guaçu e Itapecerica, estou bem... no meio ali. No meio, de Diocese de Santo Amaro e de Campo Limpo. Sim. Ok. E mais curioso, vendo tudo aquilo já mexia, não sabia o que era, mas já era Deus, né, padre? Claro, Deus já estava cutucando ali. Já cutucando. Fui à missa e vi o sacerdote erguendo a Eucaristia, dessa vez, diferente das outras que eu não prestava atenção, eu prestei atenção. Prestei atenção de olhar. E aí foi uma troca de olhares. Literalmente uma troca de olhares. Eu não sei explicar assim. Coisas de fé é difícil de explicar. Então eu olhei para Jesus, Jesus me olhou. Aí quando cruza esse olhar, cruzou com esses olhos, não tem mais o que fazer. Então senti um chamado, uma coisa que eu não sabia o que era, e um desejo de me aprofundar. Então eu quero receber Jesus. Isso tinha que idade mais ou menos? Sabe? Olha, padre, 17 para 18, acho que eu já estava nessa idade ali, já quase adulto. Por mais que você tinha já as bases, os conceitos, os valores cristãos, mas ainda você não tinha recebido os sacramentos. Não tinha sacramento. Tinha batismo, não tinha primeira comunhão e crisma, né? Por quê? Porque, como eu disse, realidade de periferia, tinha muita coisa mais interessante a se fazer. Benditas irmãs que graças a Deus, louva a Deus por isso. Participar desses encontros, dessas coisas, e você foi junto para
a princípio sá para vigiá-las. Para vigiá-las, minhas irmãzinhas, ué. E aí, na verdade, por exemplo, oferecia-se muita droga, bebedeira, tinha tudo isso, mas eu nunca me enveredei, eu nunca usei drogas, bebi, mas nunca fiquei bêbado, então eu não tive nenhuma experiência, fui em lugares horríveis, vi coisas horríveis, participei de coisas horríveis, de espectador, porque eu estava no meio da galera. E a minha galera... Isso é algo muito, muito importante, porque muitas vezes as pessoas trazem um clichê de dizer eu sou assim porque a minha vida, a minha infância, eu não tive outra opção, eu sempre vivi isso. Não, não é aí, né? Porque você viveu nisso, Sim. Você viu, você esteve em várias, né? Mas você não precisou usar drogas, Exatamente. Você não precisou fazer o que estavam fazendo, né? Para sobreviver. Exato. E nem me afastei dos amigos, assim. Não fazia o que eles faziam em certos lugares que eles iam. Eu não ia, porque eu não sei se medo ou porque os valores que eu já tinha, já trazia. Estava lá dentro. Meu pai sempre trabalhador, trabalhava direto, eu via aquilo, a gente não tinha nada, mas não faltava o necessário. Então sempre tratava a gente. Primeira vez que eu fui no cinema, meu pai me levou. Meu pai não sabia o que era o cinema e me levou. Então tinha algumas coisas que ficava gravado, assim, que eu falava, olha, vou desagradar meu pai e minha mãe por causa de uma coisa que é passageira. Já tinha uma certa compreensão disso. E veja, realmente não foi por não tinha videogame, não tinha televisão, nós éramos paupérrimos. E poderia ter enveredado em qualquer outra coisa por não ter nada. Claro. E isso não foi o motivo para fazer nada desse tipo. Isso é bom chamar a sua atenção, principalmente, porque muitas vezes a gente quer colocar certas desculpas diante dos nossos erros, mas não é bem por aí, né? Nós não somos frutos do meio em que estamos, nós não somos frutos apenas da realidade genética que temos, nós não somos frutos dos traumas que foram nos acontecendo, nós somos frutos da escolha que vamos fazendo a cada dia. Mesmo que nos são propostas inúmeras coisas, lembre-se sempre que você tem a escolha, a possibilidade da escolha. Amém, isso mesmo. Perfeito, padre. E eu não me enveredei, permaneci com os amigos, né? E depois desse encontro, então, com Jesus, fui, então, me enveredar mais na igreja, nas coisas da igreja. E eu tinha uns amigos e tenho ainda, são vivos, graças a Deus, muito próximos do coração. O Paulinho, o Tiago, o Fábio, são pessoas fantásticas. E o Paulinho, infelizmente, enveredou no mundo das drogas e muito, muito pesado. E nós já começamos a caminhar na igreja juntos. E quisemos ficar mais forte na igreja, exatamente para que o Paulinho também ficasse forte e nós continuássemos juntos. Graças a Deus deu certo, montamos uma banda, comecei a tocar baixo na igreja. Baixo na igreja. Fomos das primeiras bandas que tiraram as senhoras que cantavam cantando Libertação, para começar a cantar umas coisas diferentes que nós ouvíamos do livro do Louvemos ao Senhor, algumas coisas que a gente começou a aprender. Aí Paulinho também, o Fábio e o Thiago, montamos essa banda e começamos a tocar neste grupo de jovens que eu fui fiscalizar. Então, o grupo de jovens que tinha 20, começou a ter 100, 200. Teve um dia que era no segundo andar, nós achávamos que ia cair, porque balançava tanta gente que tinha, tanta animação. Isso empolgou tanto que construiu-se uma igreja maior lá, a gente ajudou, carreguei concreto, bloco para construir. Então, tive um trabalho de comunidade paroquial muito forte. E ali foi crescendo esse amor por Jesus, Eu fiz um retiro na comunidade Vila Régia, que é uma comunidade missionária, da onde saiu o Padre Henrique e o Padre Antonello, que fundaram a Aliança de Misericórdia. Então eu vi tudo começar. Estive ali naquele comecinho, no apartamentinho na Rua Augusta, ali eu estava lá no comecinho de tudo isso. Então ali foi a experiência com a Divina Misericórdia. Era para eu caminhar ali já com a primeira aliança jovem de misericórdia com o Padre Henrique e o Padre Antonello, mas a minha realidade de paróquia, a minha realidade de bairro, a minha realidade, precisa de um trabalho aqui. Aqui precisa. Lá eles têm aqui eles não têm ninguém. Se a gente sair daqui, e aqui, como é que faz? Então eu tinha vontade de ir além, mas eu via a necessidade daquele povo. A necessidade do povo. E aquilo me incomodava demais. E essa experiência com Jesus me fez fazer primeiro a Eucaristia, depois eu fiz o Crisma,
a crisma, que o crisma é o óleo, né? Fiz a crisma, fiquei ali e disse, não, vamos ficar aqui. Aí montei o primeiro retiro, diferente de tudo, que nunca tinha havido lá. Então comecei ali o primeiro retiro de jovens, chamei de Alegra-te, dei o nome de Alegra-te. E ali nós enchemos a igreja de jovens com música, pregações, e dali desse Alegra-te a gente começou a fazer pastoral de rua. Eu vi uma vez o padre, que hoje é irmão Roberto, na Canção Nova, num programa de madrugada com o Dunga. Era magrinho, um programa que o Dunga fazia de madrugada, parece, não sei, bem de madrugada. Acho que era o da restauração. Era de madrugada, era muito de madrugada. Não sei como o pessoal assistia aquilo. E a gente, Resgate. Em cima do rincão do Meu Senhor pequeno, ali era o cenário, era o estúdio. E ali assisti aquela primeira vez, nós já tínhamos encontrado alguns na rua. Então, o meu caminho foi assim, e nisso fui crescendo em querer ajudar. Fiz pastoral de rua, fiz busca de meninos na Cracolândia, cheguei a pregar na Fundação Casa com uns amigos, e isso Deus foi me incomodando, padre. Dentro dessa dinâmica toda, porque assim, você era jovem, Sim. né? Era um jovem inquieto. Inquieto. Né? Era um jovem inquieto com aquele encontro com Deus que você teve. Bendito grupo, voltamos a dizer isso. Mas era um jovem inquieto, mas essa inquietação era justamente algo que Deus, no tempo dele, iria te pedir, né? Mas para que ele pudesse te pedir, ele tinha que te preparar para várias coisas. Ele tinha que te preparar por vários caminhos, né? Porque hoje a comunidade que você... é a comunidade... Aliança do Coração Misericordioso. Aliança do Coração Misericordioso. Não tem como separar a história do carisma com a história do fundador, porque Deus escolhe alguns homens, algumas mulheres para lhes dar esse carisma de fundação, mas também tem ali a experiência que essa pessoa faz, né? A vida que ela leva, de onde que ela saiu, a história, a família, tudo. Então Deus estava te preparando para isso. Amém. Né? Com tudo que você foi vivendo, Deus já estava te preparando para isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho, né, no segundo bloco, sobre a comunidade, sobre a missão, sobre tudo isso, mas todas essas experiências, o alcoolismo do seu pai, o câncer da sua irmã, a pobreza, né? Você vê amigos se perdendo, você vê amigos se entregando aí no mundo das drogas e tanta coisa. Você sempre tinha a opção de dizer diferente. Mas a minha pergunta para você é muito simples. Quando aquele encontro acontece? O encontro acontece realmente na Santa Missa. Minha conversão é com Jesus sacramentado. Minha conversão é com a Eucaristia. Meu encontro com Jesus na Santa Missa foi ali que mudou a minha história. Minha visão de olhar, caíram a trave dos olhos e você... Não houve ali uma mudança, uma conversão, você não saiu do mundo das drogas, não. Mas foi uma tomada Foi uma de tomada consciência. de amor, de consciência, e de dizer assim, meu Deus do céu, Ele fez tudo isso por mim, isso tudo é real, eu preciso fazer algo mais por Ele. Então, o amor me amou primeiro, é minha vez de amá-lo. Agora é minha vez de me gastar por Ele, de amar como Ele me amou, tanto que Ele me ama, porque eu amo tão pouco. Por que tanta indiferença? Por que não ir além? Por que não me doar como Ele se doou? Então o Senhor foi me alertando para essa realidade de você, eu te amo, me ama, né? E eu fui nessa vontade de amá-lo nas pessoas, de amá-lo nas realidades, de resgatar os meus amigos, de salvar quem estava ao meu redor. Claro que não somos nós que salvamos, mas nós nos doamos para que isso ocorra, né? Somos as mãos, né? Queremos ser o seu rosto, tem uma música que fala, né? Queremos ser o seu rosto, queremos ser suas mãos, né? Já que você falou na música, né? Vamos mostrar aqui. Esse CD é o CD da comunidade. Isso, o CD da comunidade a gente fez... Jesus, o rosto da misericórdia. Da misericórdia. Não sei se vai dar para dar uma olhada aí, seu Antônio. Esse CD é produção de 2006. 16, né? Ano da Misericórdia. Ano da Misericórdia. Tem ainda, se as pessoas quiserem buscar, comprar... Eu acho que deve ter nesses aplicativos de música, né? Aplicativo de música, baixar, né? Deezer, nas plataformas. Isso, plataformas. Então, tem aí esse
Jesus, o rosto da misericórdia. Então tem músicas aqui, esse é meu, viu, minha gente? Então, não queira pegar não, que esse aqui é meu. Então é Jesus, eu confio em vós, alegre-se na misericórdia, alimento de salvação, vem Espírito, Florirão. Florirão. É um poema do Diário de Santa Faustina, Florirão. Sim. Nós musicamos. Morada celeste, na presença de Deus, o que agrada a Deus, o hino da aliança do coração misericórdia. E neste hino que a gente fala isso. Queremos ser o seu rosto, queremos ser sua mão. Nós queremos ser, né? Nós precisamos ser. Neste mundo alguém precisa dar o rosto e dar a mão, senão... E aí esse menino inquieto, de repente, tem ali um estar. Que é que nós vamos falar daqui a pouquinho no segundo bloco. Mas eu queria que você pensasse agora nesse intervalo que nós vamos ter, quais são as inquietações do seu coração? As inquietações do Márcio era a pobreza de umas pessoas, era os seus amigos que estavam se perdendo, era um amor que o amou por primeiro e não era amado. Eram tantas e tantas inquietações boas. Será que as nossas inquietações são essas? Ou será que a nossa inquietação é egoísta? É a minha conta bancária que não está fechando? É o meu emprego que não está vindo? É a minha faculdade que eu não consigo passar? Qual é a sua verdadeira inquietação? Para pensar um pouquinho. E independente da sua idade, seja você jovem, ele era um jovem na época, não que ele seja velho, né? Mas ele era jovem, mais jovem ainda, mas ele tinha essas inquietações e que me chamou muita atenção e me admirou mais ainda. Era um jovem que estava inquieto com tudo isso. E muitas vezes nós chegamos ali nos nossos 40, 50, 60, 70 e não temos as mesmas inquietações. Quais são as suas inquietações? Daqui a pouquinho a gente volta, enquanto isso você pensa. E responda, não para mim, para Deus. Quais são as suas inquietações? Cada vez que a gente é provocado por Deus, nós precisamos dar uma resposta. A história que o Márcio está nos contando é provocador, é provocadora. Por quê? Primeiro porque é um jovem que tinha todas as possibilidades para cair em mundo de drogas, em tráfico, em tantas e tantas outras coisas. Depois, nos provoca porque, como jovem, ele tinha inquietações que muitos adultos não têm. E cada vez que a gente para pensar, nós precisaríamos dar uma resposta. Qual é a minha inquietação? A nossa inquietação é uma inquietação que nos leva para o céu? Ou a nossa inquietação é uma inquietação que nos dá simplesmente conforto nesta vida que passa? Márcio, diante das suas inquietações, diante de tudo aquilo que você foi vivendo, a experiência ali, né, no extremo sul da cidade de São Paulo, ali no entreposto de 3 cidades, né, porque ali você está entre Itapecerica, Bugaçu e São Paulo, né, ali na diocese de Campo Limpo, nasce uma inquietação que não era somente de ficar só com você. Nasce um carisma. Como é que foi isso? Padre, isso foi uma confusão. Eu imagino. Uma confusão. Até hoje, a gente fala que o fundador procura seu fundador, né? A gente fica numa inquietação porque a gente teme para não ser o afundador, né? A gente sempre luta para tentar ser o fundador. Eu não entendia, eu não sabia o que era fundação, eu não sabia o que era o chamado, já estava num caminho de igreja, num caminho de viver dentro do grupo de jovens, tocando na missa, grupo de oração, tive experiência muito forte, grupo de oração em posição de mãos, nunca tinha sentido aquilo, não dormia à noite, aquela primeira experiência, né, que você fica olhando para o teto e queimando, mas é a experiência de fundação
Eu fiquei com medo de não ser uma experiência vaidosa, de não ser uma coisa egocêntrica, de ser uma coisa minha, um medo de... Porque, padre, parece que a gente se comunica, né? Eu sou advogado, sou teólogo, quer dizer, há muito tempo já, né, lidando e falando, e você tem uma coisa meio natural de saber chegar nas pessoas, comunicativo, aí você é sorridente, aí você fica... Será que isso é só humano, né? Mas é Deus quem te potencializa, né? Mas quando isso aconteceu, ou seja, o start, né, ali, o negócio da fundação, uma que eu não sabia que era fundação, outra que eu não acreditei, outra que eu não queria responder e neguei a resposta num primeiro momento, porque já vinha algumas inquietações, mas o medo de todo mundo achar que você é o diferentão, você é o importante, você quer aparecer. Porque era uma realidade de pequeno, de bairro, de paróquia, de periferia, em que todo mundo acaba se conhecendo e se vendo, e você fica meio receoso. No entanto, quando Deus chama, o senhor tem uma vocação muito sacerdotal, o senhor sabe melhor que eu que isso. Não tem como, é uma inquietação. Não tem como negar, não. Uma inquietação terrível, né? Porque você não se sente preenchido, sente um vazio, você quer entender o que é aquilo. Então, Deus queria que eu fizesse algo mais, eu não sabia o que nem como. Um belo dia, eu vinha rezando, nós tínhamos o hábito, nós fomos até taxar, eu e esse pessoal que tocava, nós tínhamos o hábito de ser taxado como exagerados, né? Como radicais. Quem dera nós fôssemos radicais, mas que éramos exagerados, radicais. Nós adorávamos muito, passávamos noite adorando, dormia na igreja, umas coisas de jovens, assim, de querer se aprofundar. E dessa vida muito das 5 pedrinhas que a gente já conhecia e vivia, então eu usava muito o rosário, gostava muito de adorar, frequentava muito os sacramentos, eu queria crescer em Deus, nas coisas de Deus. Então, quanto mais você se aproxima, mais Deus está próximo de você. É uma troca muito real, muito real. Então Deus falava muito, as coisas aconteciam muito. E então, nesse de se aproximar, num belo dia, eu falei, tá bom, Senhor, o que queres de mim, né? Me explica o que é. E eu comecei a tentar entender o que era. Eu falei, eu quero que você faça algo mais por mim. Eu falei, mas o quê? Não sabia o que fazer. Aí eu comecei a escrever do nada. Eu falei, eu já tinha uma vivência da Divina... Porque eu conheci a Divina Misericórdia antes de Santa Faustina ser canonizada. Porque a comunidade vai fazer 22 anos. Sim. Santa Faustina foi canonizada... 2000. Então foi antes. Então já conheci a realidade da Divina Misericórdia, porque já trabalhava com essa realidade de apostolado com pobreza. Então, as obras de misericórdia. Então, Sim. Isso em mim era muito... Não sei se por vir, tá vendo? A gente começa a tentar definir, mas as coisas de Deus não tem, né? É um verdadeiro quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Você vai colocando as peças e você vai entendendo conforme as peças vão sendo colocadas. Exato. E aí, fui escrever, me saiu uma oração. Uma oração, eu quis escrever, saiu uma oração e me veio a ideia de um sinal para me identificar, para fazer alguma coisa... E aí eu fiz um sinal, talhei com uma garfo e uma faca, essa cruz com garfo e uma faca. Não essa que essa já faz 20 anos, já acabou aquela, mas a primeira foi, depois eu encontrei um moço que conseguiu produzir. Mas a primeira eu fiz com garfo e faca, e vou fazer um merchan, caneta Bic vermelha, para dar o tom do vermelho que eu precisava, não sei se pode. Pode, claro. E aí, estamos na depois TV. Depois a Bic, ela paga o merchan. E aí fiz, padre, e aí falei assim, não, eu preciso propagar a misericórdia de Deus no mundo, eu preciso propagar. Mas já tem... Não. Eu fui chamado a fazer, propagar a Divina Misericórdia, agir com misericórdia e propagar a Divina Misericórdia. Eu vou chamar meus amigos para irem comigo. Olha a inocência. Inocência, não sabe o que fazer, não quer fazer só, para já não ter a ideia do sozinho, a pessoa que faz. Foi ruim eu fazer isso. Porque o tiro saiu pela culatra. Foi aí que eu ouvi, não, mas por que a gente vai ser diferente dos outros? Vão começar a achar que a gente está querendo alguma coisa, ser diferente. Falei, mas então eu vou ser diferente. E se Deus for da vontade de Deus, Deus faz a obra. Aí coloquei um sinalzinho e comecei a praticar obras de misericórdia. E em apostolados de misericórdia, que foi aí que foi pastoral, foi tudo isso de rua. E na ideia de levar Jesus
aqueles que não conheciam, propagar a divina misericórdia com palavras mesmo, ir até. Então, ia na casa das pessoas, fazia entronização de Jesus, no quadro de Jesus, rezava o texto com as pessoas, chegava lá, via a realidade das pessoas, olha, aqui acho que falta, tem alguém doente, será que não precisa de um remédio? Ou tem alguém com fome, será que não precisa de uma comida? Então, via a realidade daquelas pessoas e de repente levava alguma coisa para aquela realidade. Dali comecei a ver a realidade da juventude, que não tinha opção, e as opções de periferia nós bem sabemos. Falei, vamos começar a fazer os retiros. Faz aberto, porta aberta, entra quem quiser, faz só uma inscrição e entra. Come com a gente, vamos fazer arrecadar alimento para eles comerem. E aí começamos a fazer retiro. E aí no retiro propagar que Deus era misericórdia, que Deus ia levar as pessoas para a divina misericórdia, chamá-los, agregá-los à missão, aos apostolados, porque bem sabia que não poderia ficar só naquilo, eles precisariam se sentir amados e também distribuir esse amor. E ali o carisma começou a ser amadurecido. Começou como uma missão. Então vamos criar a missão ALCOM, Aliança do Coração Misericordioso. A missão ACM começou, Aliança do Coração Misericordioso, porque ele queria fazer uma aliança da juventude ao redor do coração misericordioso. Essa é a aliança ao redor do coração misericordioso. E ali fazer uma rede de misericórdia. Então a ideia era sempre do carisma, foi essa. E aí eu fiz essa cruz, num belo dia antes da minha crisma, o bispo ia até as paróquias crismar, porque a catedral ainda não estava pronta, a diocese de Campo Limpo. Então o pastor ia até a diocese e crismava. A minha crisma já foi na catedral, mas numa dessas crismas que ele foi até a minha paróquia, uma visita pastoral e depois na crisma, ele me viu e eu fugia do bispo, né? Corria do bispo. Certo meio de autoridade, sempre fiquei mais escondido, padre. Até achei que quando eu fui convidado para cá, fiquei meio receoso, sempre fiquei muito escondido, não gosto muito de aparecer. Aí quando o bispo me viu, ele viu a cruz, ele achou interessante, ele pegou. Ele veio na minha direção, eu falei, vou fugir, correr não dá. Aí ele pegou, fez assim, meu filho, o seu coração, Dom Emílio, primeiro bispo de Campo Limpo, o seu coração está na cruz? Eu falei, está sim, Dom Emílio. Então, vai em frente. Mostre isso aos outros jovens. Que ele tinha um lema, né? Jovem, ele evangelizando outro jovem. Mostre isso aos outros jovens. Aí a gente pegou como lema, meu coração está na cruz. Né? Claro, é o coração misericordioso de Jesus, que está na cruz, pendente na cruz de amor por nós. Mas o nosso coração está na cruz. O nosso coração tem que estar voltado, fixado e fincado na cruz de Cristo. Eu falo para os meus filhos lá, né? Olhos fitos no Senhor, que Ele não engana ninguém. Olhos fitos no Senhor, que Ele não engana ninguém. Então é a máxima. Até porque essa palavra do bispo também acaba sendo uma palavra fundante. Profética, né? Fundante. Profética, fundante, porque, além de tudo, é uma confirmação da igreja, né? Ali na pessoa do bispo, o sucessor dos apóstolos, é o seu coração na cruz. Na cruz. E aí eu tomei posse. Comecei a continuar. E aí foram vindo as pessoas e amadurecendo a missão. A missão foi crescendo, tive muita gente, padre. Aquela coisa bonita de ajudar e o primeiro amor e a gente crescendo e se torna famoso, queira ou não queira. Claro. Na região a gente fez alarde, nós começamos a propagar a Divina Misericórdia não era conhecida, Santa Faustina não era conhecida, Jesus misericordioso não era conhecido. Então naquela região, falar isso pode ser arrogante, mas sem modéstia, fomos nós que propagamos e levamos a Divina Misericórdia. Então a gente começou a ficar muito conhecido e eu sempre com o pé atrás. Mas foi assim, e assim nessa missão foi crescendo, aí chegou um dado momento que eu falei, mas missão acaba. Isso foi no ano 2000, tudo isso aconteceu no ano? Tudo acontece ali de 2019, 1999, 2000 e vai acontecendo, né, no transcorrer do... Eu lembro que a primeira festa da Misericórdia que aconteceu na Canção Nova, se eu não me engano, foi 2002, 2003, bem lá atrás, bem depois também, né? 2003. Bem depois. 2003, eu comecei antes, 1998, 99. Porque foi uma experiência assim muito bonita, inclusive porque a partir da canonização de Santa Faustina, né? Então que foi no ano 2000, então começou aí essa propagação da Divina Misericórdia. E nessa primeira festa, nós não imaginávamos. E foram chegando tantas pessoas que na madrugada nós tivemos que receber as pessoas. Né? Eu era seminarista, estava ali, acho que estava terminando a filosofia, se eu não me recordo.
E tivemos que receber as pessoas, porque estavam chegando nas madrugadas, vindo de longe. E essas pessoas que vinham, acorriam à misericórdia. Fantástico, fantástico. Aquela promessa de Jesus a Faustina lá na Cracóvia, lá na Croácia, que o mundo virou uma festa da igreja. Pois é. É fantástico. E aí depois João Paulo II, no ano de 2004, né, acho que foi no último ano antes dele, ele institui, né, o segundo domingo da Páscoa, né, como o domingo da misericórdia. É fantástico. Então é vontade de Deus que sua misericórdia, e tem muita gente que apesar disso ainda não sabe o que é essa misericórdia. E ele tem muito trabalho pra gente ainda. E aí então, padre, no ano aí o que acontece? Essa inquietação, falou, preciso ir além, né? A missão acaba, nós temos que dar um passo além, doar a vida nisso. Então, deve ser um carisma dado à igreja, uma vida dada à igreja. Então, que seja um carisma, um presente à igreja, que seja dado à igreja. E quem discerniu não foi nem eu, foi um seminarista que nem é seminarista mais. Aí no ano de 2000, isso foi 2006, né? No ano de 2001, um amigo seminarista, o Rodrigo, mandou um abraço, hoje ele não é seminarista, é casado, falou pro bispo da gente. Nós já tínhamos 10 anos de caminhada, 10 e tanto, ninguém sabia. 2011. Gente. Novo bispo já, 2011. Sim. Novo bispo, que saiu agora, Dom Luiz Antônio Guedes. Dom Luiz ouviu falar de nós no seminário, no último dia que o menino pediu desligamento do Dom Luiz, eu queria falar uma coisa de uma pessoa, de um pessoal que eu conheci. Tem esse pessoal, tá, uma comunidadezinha pequena em tal lugar, que faz tal trabalho, o senhor vai vê-los. Me liga, o telefone tocou, a secretária do bispo, o bispo queria ir lá em casa, marcou uma visita para ir na minha casa. Até então não era uma comunidade. Não éramos, era uma missão. Faziam vários trabalhos, isso mais de 10 anos já. Já, mas no 10º ano já tinha a pretensão, já tinha o discernimento, que foi discernindo, a intuição. Né? Discernindo o carisma e discernindo que teria que ser uma comunidade de vida e aliança. Isso já tinha pessoas? Já tinha pessoas, umas 60, 70, naquele começo, era muita gente. Hoje nós somos pequenos, depois eu conto, né, mais pra frente. Aí o bispo marcou e foi lá em casa, padre, para saber se não era um monte de menino, ou de jovem, ou de pessoas que... Mais um monte de jovem pessoa que tá ali empolgado e de repente, sem informação, o bispo era muito criterioso. Sim. Então chegou lá, sentou com um por um, perguntou formação, o que fazia, o que não fazia, o que faz pela vida, não vai. Conversa de bispo. Vai. Aí saiu de lá, pediu pra gente rezar por ele. Aí se ajoelhou, nós rezamos pelo bispo, lá no meio da nossa sala. Aí ele jantou conosco, foi embora. Depois de uma semana eu recebi um decreto de experimento. Ele queria nos observar e deu um decreto de experimento. Aí nós ficamos 6 anos de experimento sobre a observação do bispo. Aí no ano da 5 anos, no ano da misericórdia, nós recebemos a aprovação definitiva do carisma da comunidade. Com caráter diocesano. Encardinado diocesano, com um decreto diocesano de aprovação. E qual é o carisma? Propagar a divina misericórdia. Propagar a divina. Que se divide em apostolados. Aí os apostolados são os trabalhos. Através da evangelização, das obras de misericórdia corporal e da intercessão. Esse é o nosso trabalho. Quando foi que... Agora vamos fazer um ping-pong. Sim, senhor. Quando foi que você pode dizer assim, eu fui alcançado com a misericórdia? Eu fui alcançado com a misericórdia quando Jesus me olhou nos olhos. Ali eu fui alcançado. Ali eu nunca mais duvidei de nada. E a misericórdia me tirou daquilo que parecia bom e não era tão bom e me trouxe para o melhor que eu vivo hoje. Como propagador da divina misericórdia, qual a experiência mais forte que você presenciou de alguém ser tocado com a divina misericórdia? Padre, eu tive muitas experiências fortes, mas uma das mais fortes foi na Cracolândia, com um menininho chamado Bonitinho, que eu fui rezar por ele e ele foi tocado com a misericórdia, nos deixou levá-lo e, graças a Deus, ele seguiu o seu caminho. E depois eu também tive algumas experiências fortes nessas pregações que eu fiz dentro da Fundação Casa, em que eu pude propagar a misericórdia de Deus mesmo aos encarcerados e vê-los olhar com alguma esperança, né? De que Deus os enxerga, os vê. Tive muitas experiências nos retiros, muitas experiências, dos pequenos retiros, nossos retiros são pequenos. Sim. E de ver pessoas mudando de vida e testemunhos depois de conversão.
principalmente de um jovem que queria praticar um ato muito violento contra outro, e me ligou e disse: eu conheci a misericórdia, não faço mais, mudei de vida, e se converteu e começou a caminhar. Tive muitas experiências fortes da misericórdia de Deus, falado ao pé do ouvido, transformando vidas assim, mostrando esse amor verdadeiro da misericórdia. Hoje são quantos membros da comunidade? O que Veja a comunidade como mudou, faz, né? especificamente? Quando Deus nos chamou, era para ser uma comunidade de vida. O bispo chegou lá, nos olhou e nos orientou, nós fomos até o canonista, falou: acho vida e aliança. E hoje nós somos só aliança. Veja como as coisas vão mudando. Então eu tinha 20 anos, 22 anos de comunidade, então quem começou com 16, hoje tem 36, quem começou com 22 tem 44. Então eu casei na comunidade 6 casais com votos de castidade, pobreza e obediência, porque lá nós temos os compromissos evangélicos. Hoje nós somos só casais, e poucos casais, não, só casais não, para, Lucas, Samile, calma aí, tem os jovens também lá, padre, comigo, mas somos poucos, nós estamos com uns, não chega a 20 e poucos membros, são pouquinhos. E são membros que fazem uma espécie de compromisso com o carisma. Compromisso com carisma, isso porque já são casados, e os solteiros fazem também os compromissos com castidade, pobreza e obediência. E aí nisso hoje existem também as pessoas que ajudam, famílias? Sim, colaboradores, isso nós temos muito. E temos um vocacionado que está como membro iniciante, que é um padre. Nós temos um padre fazendo caminho na comunidade, que já acompanha a gente há 7 anos dentro do carisma, ajudando, colaborando e observando, como um bom padre, observando. E depois de 7 anos ele deu o passo, hoje é um membro iniciante. Um abraço, Padre Hernandes. Já foi na sua primeira missão, já mandei ele, enviei-o na primeira missão, no último final de semana, e ele foi muito bem, padre. E estamos aí ainda achando, os fundadores sempre acham, né, como eu lembro da congregação de Santa Baquita, né, que eram 3 irmãs, nunca vinha ninguém, morria um, chegava a terceira, sempre ficava 3. Então foi 100 anos com 3. Então nós estamos mais ou menos assim, parece que desde uns anos para cá, sai alguns, sempre mantém o mesmo número, 20, 30, 20, 30. Eu acho que é vontade de Deus, porque... E também a gente precisa discernir, porque isso é uma coisa, olhando a história dos carismas, né? O que aquele carisma, o que Deus quer através daquele carisma? Talvez. Porque às vezes não é nem a quantidade de pessoas, não é nem o alcance de missões, de frentes de missões, de casas, de países. Não. É o que especificamente Deus quer através daquilo. Exato. Nós hoje trabalhamos com paróquias, com realidades às vezes de fazer retiro para crisma, que às vezes não tem. Às vezes o retiro de crisma é piscina. Desculpa, não tenho nada contra isso. Sim, e aí a gente vai lá dar um outro tipo de retiro. Eu também sou a favor que o retiro tem que ser retiro. Então, a gente trabalha muito com realidade que hoje, talvez, por a missão de outros ser muito grande, e essas pequenas não tem quem faça. Então, nosso trabalho é realmente ajudar nas paróquias. Então, a gente tem trabalho de formação, damos formação para catequista. Então, a gente tem um trabalho muito forte de pastoreio nesse sentido. E o trabalho de apostolado, de ir às casas ainda nessa necessidade de ver a necessidade do povo. Então, nós temos esse trabalho assim. E o nosso apostolado sempre foi bem assim mesmo. Aquilo, né, padre? O senhor bem disse, e é isso mesmo. O carisma é dado por Deus para um determinado momento, uma determinada época, determinado período. Pode ser que dure para sempre, pode ser que não, pode ser que acabe. Nós temos que estar dispostos e abertos a ouvir a vontade de Deus. Não podemos ter apego naquilo que é de Deus. Sim. Né? Apego. E eu vejo que o bonito disso tudo é... Como é que eu vou dizer assim? É o encontro dos carismas num único foco. Porque a aliança do coração misericordioso de Jesus, do coração misericordioso, aliança de misericórdia, que é também é um carisma, a própria canção nova, né, porque nós temos o santuário do Pai das Misericórdias, e o Padre Jonas nos diz que nós devemos ser a casa da misericórdia. E inúmeras outras, né, fundações para este tempo que apontam para essa misericórdia. E nós sabemos muito bem que estamos caminhando para o fim de todas as coisas, né? E é o tempo da misericórdia, onde Deus
quer salvar o máximo possível de pessoas. Quer dizer, Deus salvou a todos, né? Estou até na frente de um teólogo, deixa eu consertar a minha fala aqui. Deus salvou a todos, mas Ele quer que essa salvação alcance o máximo de pessoas, né, possível, que se abram a essa salvação. E por isso é a urgência dos nossos tempos, né? Nós vamos caminhar já para o término, mas eu queria que você deixasse a palavra de misericórdia que Deus vai colocar no teu coração agora, todas as pessoas que nessa câmera aqui estão te vendo neste momento. Amém. Quero cravar no seu coração a seguinte mensagem. Jesus olha nos seus olhos e diz assim: o meu amor não engana ninguém. Por isso, achega-se ao amor de Jesus, que você nunca será enganado. A misericórdia te alcança assim que você olhar naqueles olhos, naquele olhar de misericórdia. Lembre-se sempre, o amor de Cristo não engana ninguém. Se envolva com esse amor e você será abraçado pela divina misericórdia. Amém. Muito obrigado, Márcio. Que pena, eu queria contar uma experiência com o Padre Jonas e eu não contei. 1 minuto. 1 minuto. Eu estava num desses retiros, eu vou na Canção Nova desde que era chão de barro, lá, banquinho de madeira, tábua, né? Então eu vou há muito tempo. Aí eu estava lá, e o Padre Jonas, eu estava lá no meio do rincão lotado, e falou só comigo. Falou: eu sou o Padre Jonas, você está aí? Olha quem está atrás de mim. Quantos tem atrás de você? Aí eu falei: vou levar muitos, Padre. Me lembro dessa voz no meu ouvido, aquele rincão lotado e eu sozinho, ouvindo aquilo. Nossas vidas, irmãos, precisam ser faróis. Nós precisamos iluminar, levar muitos conosco para Deus, para a misericórdia. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pronto. Quantos você está levando para o céu? Quantos estão atrás de você? Que a nossa vida realmente seja este farol constante. Eu espero que nos nossos velórios as pessoas não estejam apenas chorando de saudades ou sorrindo de alegria, mas as pessoas possam dizer com muita serenidade no coração: que bom que eu conheci Deus através Amém. desse que ali está. Quantos tem atrás de você? Isso fica como uma inquietação até o próximo programa. Márcio, Deus te abençoe. Muito obrigado. Leve a minha bênção a todos os seus filhos espirituais e que realmente o carisma, né, a aliança do coração misericordioso alcance a vontade de Deus a cada dia. Deus te abençoe. Obrigado, Padre, eu que agradeço. Amém. E esse e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe.